Fala, desenvolvedor! E hoje vamos falar sobre o Fator R para empresas do Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime tributário criado pelo governo para descomplicar a arrecadação dos impostos mensais, e ele serve para empresas que estão em ascensão. O Simples Nacional é dividido em 5 anexos. Os anexos servem para definir a tributação de cada grupo de atividades. E no mundo da tecnologia, as atividades mais comuns utilizadas são dos anexos 3 e 5. Alguns dos exemplos das atividades do anexo 3 são serviços de reparação e manutenção, treinamento em informática, serviços combinados de escritório, entre outros. O grupo de atividades do anexo 3 tem a tributação inicial em 6%, mas também depende do seu faturamento mensal para definir ali o valor final a ser pago de impostos. Mas então, para que existe o Fator R? O que é isso, na verdade? O Fator R é um incentivo do governo federal que é utilizado para empresas que prestam serviços com as atividades que se encontram no anexo 5 possam pagar uma alíquota menor de impostos. E isso acontece porque a alíquota inicial dessas atividades do anexo 5 inicia-se em 15,5%. Bastante, né? E no que consiste esse incentivo? O governo propõe que, ao fazer uma contribuição previdenciária em pelo menos 28% do faturamento total da empresa, você pode efetuar o pagamento dos impostos numa alíquota menor do Simples Nacional. Um exemplo das atividades do anexo 5 seria a atividade de desenvolvimento de software, consultoria em tecnologia da informação, tratamento de dados, por aí vai. Mas vamos entender melhor essa situação? Uma balança do equilíbrio, ela precisa ter ali uma proporcionalidade para que seja equivalente e ela consiga manter ali o mesmo nível. Vamos imaginar que emitir as notas fiscais com atividade de desenvolvimento seja um peso na balança que acaba a desequilibrando, ficando muito mais pesado de um lado. Mas ao colocar a Prolabore, seguindo as regras no governo na outra ponta, fica equilibrado. E assim a Fator R, onde uma contribuição pode compensar o valor alto que seria pago de impostos. E como é feito esse cálculo? A Receita ela utiliza uma proporcionalidade do seu faturamento e da sua contribuição de Prolabore dos últimos 12 meses. Se o valor da folha estiver compatível em 28% do seu faturamento, você pode utilizar o incentivo do Fator R e tributar os seus impostos do Simples Nacional no anexo 3. E se for o caso de começar a faturar? A Receita Federal ela aceita ali o cálculo da proporcionalidade dos próximos 12 meses à frente. Mas fique tranquilo, nós fazemos essa parte por você. Mas e na prática, quanto isso custaria para você? Vamos fazer alguns cálculos? Vamos supor que o seu faturamento seja de R$5.000. Sem utilizar o incentivo do Fator R e emitindo as notas fiscais, por exemplo, com atividade de desenvolvimento, a sua guia de arrecadação dos impostos seria de R$775. Já utilizando o incentivo do Fator R, neste cenário, você teria uma guia de pagamento do INSS de R$155,32 e uma guia de pagamento do DAS de R$300, totalizando R$455,32 para efetuar o pagamento ali no final do mês. Isso dá uma economia de quase R$320. Quer ver um outro exemplo? Para um faturamento de R$10.000, o sócio ele precisa contribuir em R$2.800 de folha de Prolabore, o que resultaria ali em mais ou menos R$326 de impostos previdenciários. E a guia do DAS ficaria em torno de R$600, resultando em R$926 para pagamento no final do mês. Mas com esse mesmo faturamento de R$10.000 e sem utilizar o incentivo do Fator R, você teria uma guia de pagamento dos impostos do Simples Nacional de R$1.550. Para que a empresa ela possa ter o direito a utilizar o incentivo do Fator R, é necessário manter a contribuição previdenciária em sempre 28% do seu faturamento, pelo menos. Assim, mesmo utilizando as atividades do anexo 5 para a emissão das notas fiscais, você pode ter o imposto da guia do DAS apurado no anexo 3, com o menor imposto possível. Somente uma contabilidade especializada em você, desenvolvedor, pode te ajudar a usar os incentivos do governo para pagar menos impostos. Essa é uma excelente opção para você ter aquela economia no final do mês. É muito importante ter o acompanhamento de uma contabilidade especializada, porque às vezes pode ser que o incentivo do Fator R não compense no seu caso. Mas venha fazer uma consultoria conosco. Siga acompanhando o nosso canal, porque mais conteúdos como esse sobre finanças e empreendedorismo vão estar presentes por aqui.